essa coisa esse momento em que a gente entende que precisa se reinventar, se renovar, aquela roupa não cabe mais, aquela profissão não cabe mais, aquela vida não cabe mais, e existe alguma coisa que faz com que a gente se mova, ou que impeça da gente se mover. E nessas nossas conversas com tantas mulheres, escolhemos 6 mulheres que a gente admira muito, conhece o trabalho. Infelizmente, a Yara não pôde comparecer, porque teve uma emergência familiar, mas numa próxima ela vem. E, enfim, para a gente se inspirar, ouvir, porque nada melhor do que a gente ouvir histórias, do que a gente ver o brilho dos olhos, né? Ouvir os momentos difíceis e também ficar feliz com as conquistas alcançadas. Eu acho que todo mundo aqui tem um pouco disso para contar dentro da sua trajetória. Então, sejam muito, muito bem-vindas todas. E a Ana vai falar um pouquinho de como a gente vai se movimentar aqui pelo Zoom para a gente poder ter uma reunião gostosa. Bom, então, primeiro, queria dizer que eu também estou super contente. Esse é o primeiro evento, primeira atividade que o Festina Além 50 vai estar organizando, mas a gente pretende, temos muitas ideias e já algumas prontas para já serem oferecidas, mas a gente queria fazer um primeiro contato com quem tem interesse ou está ligado nos temas da nossa página, né? E um dos temas muito que a gente vem falando muito é a questão da reinvenção, que pode se dar em vários momentos da vida, mas que a gente considera que dos 45, 50 a mais é quase que uma exigência de qualidade de vida, né? Então nosso pano de fundo é longevidade, mas não vida longa sem propósito, sem razão, sem motivo, sem qualidade. É longevidade com muita vida, com muita expansão de ideias, de projetos. Então, muita renovação sempre. Então, hoje, nós pensamos nessas 6 mulheres, infelizmente, como a Marta falou, a Yara não vai poder comparecer. Isso é uma pena, ela tinha uma experiência muito interessante, mas as outras vão ter talvez mais 1 ou 2 minutinhos, então, para poderem explicar, né, como é que foi a trajetória, a mudança de atividade, de interesse. E agora a gente vai passar um videozinho de 2 minutinhos que a gente achou super interessante do Yuval Harari. O vídeo é de 2018, mas bom, eu não vou estragar a surpresa. A gente vai ver o vídeo e vocês vão ver porque que a gente achou interessante esse videozinho, só para dar uma esquentada na conversa. A Ana Cristina vai botar. A legendada em... Nobody really knows how the world and the job market would look like in 2040. Hence, nobody knows what to teach young people today. Consequently, it is likely that much of what you currently learn at school will be irrelevant by the time you're 40. So what should you focus on? My best advice is to focus on developing your mental balance and your emotional intelligence. Traditionally, life has been divided into 2 main parts: a period of learning followed by a period of working. In the first part of your life, you build a stable identity and acquired personal and professional skills. In the second part of life, you relied on your identity and skills to navigate the world, earn a living, and contribute to society. But by 2040, this traditional model will become obsolete. And the only way for humans to stay in the game will be to keep learning throughout their lives and to reinvent themselves again and again, even at the age of 50. Yet change is usually stressful. And after a certain age, most
people don't like to change. When you're 10 years old, your entire life is changed, whether you like it or not. Your body is changing, your mind is changing, your relationships are changing. Everything is in flux. You're busy inventing yourself. By the time you're 50, you don't want change, you want stability. But in the 21st century, you won't be able to enjoy that luxury. If you try to hold on to some stable identity, some stable job, some stable worldview, you will be left behind, and the world will fly by you with a whoosh. So people will need to be extremely resilient and mentally balanced to sail through this never-ending storm and to deal with very high levels of stress. Bom, a gente trouxe esse vídeo porque, na verdade, ele está falando de 2040, mas todo mundo que está aqui, se tivesse, poderia ter escutado isso em 2010, em 2020. Então, era só para a gente entender que o que se fala hoje em relação daqui a 20 anos, podia ter se falado há 20 anos atrás, que a gente está mais ou menos no mesmo momento, né? Então, a gente vai chamar, enfim, cada palestrante querida, palestrante não vou chamar de querida, cada amiga. Vamos começar com a Bruna. Boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Como a Marta falou, meu nome é Bruna. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha vida, o que eu faço hoje, como eu cheguei aqui, né? E o ponto de virada, né? Porque eu não trabalhava com a mesma coisa que eu trabalho hoje. Então, eu hoje em dia trabalho como coach e como mentora, life coach, e o meu trabalho hoje em dia é exatamente o que o Harari acabou de falar no vídeo, é ajudar pessoas a equilibrarem melhor a sua vida, a se reinventarem, a conseguir gerenciar esse turbilhão de emoções que a gente vive a cada dia e especialmente quando a gente precisa fazer uma transição na vida que nem sempre a gente estava preparado, né? E aí, como é que eu cheguei aqui? Voltando lá para trás, né, no início da minha vida, desde criança, que eu sempre soube o que eu queria fazer da vida. Eu queria ser veterinária. Então, quando todo mundo perguntava o que você vai ser quando crescer, veterinária, estava certo, né? Pouco antes de entrar para universidade, eu resolvi mudar. Já não queria mais fazer veterinária e fui fazer biologia. Eu acabei desistindo de fazer veterinária porque eu soube, através de uma amiga, que eu teria que fazer cirurgias em animaizinhos. Na época, a vivissecção ainda era bastante usada, embora eu acho que já não fosse legal, mas ainda existia muito. Eu falei, não vou conseguir fazer isso. E fui fazer biologia. E o meu primeiro estágio, assim que eu entrei na faculdade, o meu primeiro estágio foi com neurociência. E era um estágio maravilhoso que estudava a interação dos dois hemisférios cerebrais. Então, a pesquisa consistia em pegar primeiro ratinhos e irradiar as mães ainda grávidas para seccionar o corpo caloso, e depois os ratinhos iam ser analisados em idades diferentes e ver como é que os neurônios voltavam a se comunicar com os dois hemisférios. Então, assim, a pesquisa em si era incrível, mas quem teria que matar os ratinhos era eu. E aí, quando eu comecei o estágio e que me ensinaram que eu tinha que matar os ratinhos, eu falei, eu não vou conseguir, não vai dar. Quando a outra estagiária estava me ensinando, ela pegava o ratinho e ela matava o ratinho como quem aponta um lápis. E eu via aquela mãe desesperada procurando os filhotinhos. Eu falei, eu não vou conseguir. E aí acabei saindo do estágio por essa barreira de eu
não consegui matar os bichos. E fui trabalhar com biologia marinha. Aí a minha vida segue e eu fiz mestrado, doutorado, terminei o doutorado e fui morar fora. Depois, quando eu voltei para o Brasil, a ideia inicial era ficar só 2 anos no Brasil e voltar para a Suíça. Então, nesse período em que eu tinha terminado meu doutorado e ia ter que sair do país de novo, eu resolvi dar início ao que sempre foi o grande projeto da minha vida, na verdade. Eu sempre quis ser mãe, e eu vi essa oportunidade de eu ter terminado o doutorado, e antes de sair do país, eu falei, não, eu vou agora aproveitar para ter os meus filhos. E aí, quando eu fui mãe, é que dá essa grande virada na minha vida, assim, porque até então eu trabalhava sempre com pesquisa, eu seguia a carreira acadêmica, eu adorava o que eu fazia, mas várias questões na pesquisa já estavam me incomodando, a começar pela questão de você viver de bolsa, né? Eu não sei quem está, sabe, familiarizado com a pesquisa no Brasil, mas os pesquisadores vivem de bolsa, não existe a profissão pesquisador, você é professor/pesquisador. E para você ser professor, você depende de fazer um concurso para uma universidade pública. E esses concursos você só pode começar a fazer depois que você termina o seu doutorado. É o pré-requisito para você poder começar a fazer concursos. E quando você vive de bolsa, primeiro, independe se você está fazendo um trabalho muito bom ou não, a sua bolsa pode ser cortada por questões políticas, né? E foi o que acabou acontecendo em grande medida. Muitos amigos meus que continuaram na pesquisa, depois tiveram as suas bolsas cortadas. A gente sabe que o financiamento de pesquisa no país vai sendo reduzido a cada ano. E eu, quando quis voltar, vi que não estava valendo a pena. Eu teria que voltar para trabalhar um tempo de graça para, quem sabe, conseguir uma bolsa de pós-doc e tudo, enquanto eu estava vendo todos os meus amigos que continuaram na pesquisa passando realmente dificuldades, né? Então, eu já vinha insatisfeita, e depois que eu fui mãe, aí é que eu falei, eu não vou sair de casa para trabalhar de domingo a domingo, como eu trabalhava antes, porque eu fazia doutorado, eu dava aula na universidade, eu fazia consultoria paralelamente, então era de domingo a domingo sempre. E eu amava fazer isso, mas depois que eu escolhi ser mãe, já não cabia. Eu já não queria ter todo o meu tempo voltado só para o trabalho. Eu queria ter um tempo de dedicação a esse grande projeto. Eu considero mais ambicioso, porque fazer doutorado é fácil, perto dos desafios que a gente encara quando a gente resolve criar outro ser humano, tentando não passar os seus defeitos para eles, né? Então, nesse período que eu vi, eu não quero mais voltar, eu não quero voltar a trabalhar no ritmo que eu trabalhava, eu não quero mais pesquisa, e o que eu vou fazer? E aí foi a primeira vez na vida que eu não sabia o que eu queria. Eu nunca tinha passado por nada assim. E aí eu fiquei pensando, fiquei primeiro bastante perdida, isso me gerou uma ansiedade muito grande, porque eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Eu falo, mas eu só sei fazer pesquisa, o que eu vou fazer agora? Não tem mais nada que eu queira fazer. E aí essa ansiedade toda não te dá
clareza para pensar nas habilidades que você tem e quais delas você pode lançar mão, né? Então, a primeira coisa que eu resolvi fazer foi fazer um curso de meditação. O yoga já estava na minha vida há muitos anos, mas eu não conseguia meditar. Eu conseguia fazer a prática e aí aquela meditação ativa me dava uma calma muito grande. Mas sentar para meditar, para mim, era impossível. E eu fui fazer um curso. E aí fui eu e o meu marido e a nossa instrutora era uma fadinha. Ela era assim, ela só de aulas de meditação, ela já tinha 35 anos de experiência. Então, era aquela pessoa de luz. E eu fui fazer o curso com ela e eu não conseguia meditar de jeito nenhum. E ela falou, não, você vai conseguir, todo mundo consegue, repete o curso. E aí eu fiz o curso, consegui. E depois disso me deu uma clareza muito, muito grande. Eu falei, bom, o que eu vou querer fazer da minha vida agora? E aí, quando você consegue botar a sua mente centrada, as coisas começam a fluir na sua vida. Então, depois disso, eu resolvi fazer o curso de formação de yoga que eu queria fazer a vida inteira e nunca tinha feito. Eu fui dar aula, e aí dou aula de yoga até hoje, e nesse fluxo, quando você consegue se colocar em movimento numa coisa que você gosta, as coisas aparecem. E um belo dia eu estava vendo um vídeo qualquer no YouTube e apareceu um anúncio sobre coaching, que eu nem sabia o que era na época. E eu fui fazer, quando eu assisti às aulas, eu falei, nossa, mas eu sei fazer isso. Aí eu fui conectar que eu já fazia coaching lá com os meus alunos, com os meus colegas de laboratório, ajudando a tanto arrumar melhor a sua rotina diária, ser mais produtivo, como você aproveita melhor as coisas que você já faz bem, ao invés de ficar lutando para melhorar aquilo em que você não é bom, que hoje no coaching eu sei que é potencializar recursos e minimizar interferências. Eu já tinha naturalmente a habilidade de ver que tal pessoa tem um perfil melhor para fazer este tipo de trabalho do que outra pessoa, e que hoje eu sei que são perfis, né, de caráter de cada um, tem uns que são mais analíticos, outros mais comunicadores, então eu já fazia isso instintivamente. E aí eu me achei de vez. Então, quando eu entrei no coaching, só agora na pandemia eu já fiz quatro especializações, e aí eu venho trabalhando nisso, ajudando pessoas a justamente que estavam nesse momento em que eu estava, o que eu vou fazer? Estou sendo engolido pela minha vida e não consigo ver uma luz no final do túnel, e é isso que eu faço agora. E hoje em dia eu estudo o quê? Mais do que qualquer outra coisa, a neurociência lá atrás. Então, todo o meu trabalho hoje é totalmente baseado na neurociência. Eu estou agora estudando a fundo o processo de tomada de decisão. Eu quero fazer um curso só sobre isso. Como é que a gente toma as decisões no dia a dia? Porque uma vez que você... E eu ensino muito isso, os meus mentorados também. Como é que a sua mente funciona? Porque, na verdade, o coach nada mais é do que o treinador do seu cérebro. Como é que você usa o seu cérebro a seu favor? Porque a sua mente pode ser a sua melhor amiga e, ao mesmo tempo, a sua pior inimiga. Quando você aprende a usar isso, aí é que a tua vida anda, né? Então, a minha virada grande foi essa, foi como o Harari falou, você se transformar a cada dia, não pretendo ficar a mesma, nunca mais, sabe? Sempre eu estou fazendo outras coisas e ajudando outras pessoas que estão precisando desse centramento.
Bruna, é um prazer te ouvir. Acho que as pessoas aqui não sabem que você mudou tanto que você está falando de Singapura. Então, eu acho que isso também é um dado importantíssimo. Exatamente. Para você já é sexta-feira de manhã. Então, parabéns, obrigada. Agora vamos ouvir a Cris. Boa noite, quero agradecer muito pelo convite e a oportunidade. Eu adoro esses programas de ouvir histórias de transformação. Adoro, sempre busquei isso e fiquei muito honrada, né, de ser olhada dessa maneira. Então, meu nome é Cristiana, eu moro em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga e sou biblioterapeuta. Os livros, a literatura, as histórias são o meu principal instrumento de cuidado. Eu trabalho aqui no consultório, né, fazendo atendimentos individuais, agora está tudo online, né? E também faço rodas de leitura. Hoje até teve uma, com crônicas do Rubem Braga. E dou cursos na área. Eu nunca sequer imaginei um dia nem ser psicóloga, muito menos trabalhar com a literatura. Isso foi uma coisa que me atravessou no ano de 2010. E antes de eu contar essa história, eu vou ler um trecho da Lígia Bojunga, no livro O Rio e Eu. Ela diz assim: a longo prazo, uma das dores que mais ficam doendo na gente é deixar de fazer uma coisa que nos entusiasma e que nos motiva só porque à nossa volta as vozes estão profetizando que não vai dar certo, que a gente vai se arrepender, etc. Em vez de escutar a voz que vem lá do fundão do nosso eu, a gente então foca a atenção no que os outros veem, no que os outros imaginam, no que os outros ambicionam. Só que cada um é outro, e o que é bom para um, etc. e tal. Arregacei as mangas e dei partida a esse novo projeto de vida, a casa que iria abrigar todos os meus personagens. Num outro trechinho desse mesmo livro, ela diz: é claro que senti medo, insegurança, irritação, desânimo, saudade de ficar quieta no meu canto. E teve dias que, juro, achei que ia ficar doidinha. Mas nocautear esses estados todos, ou pelo menos atordoar e levar avante um projeto de vida, é coisa que faz bem demais para a gente. Então, qual era o contexto, né? Qual era o antes, o que foi o depois? Eu trabalhei quase 20 anos na Varig, e a Varig acabou, né? Quando ela acabou, eu fui para uma empresa, era uma indústria na área de petróleo e gás, e eu atuava em recursos humanos. Essa história toda de coaching eu sei bastante, porque também era um instrumento. E eu sempre gostei disso. E até foi por causa do coaching que, tardiamente, eu fui procurar uma formação em psicologia. E, para me formar, eu tive que fazer estágio, né, atendendo clinicamente. E aí eu fiquei muito assustada, né? Porque eu já gostava da literatura, mas isso, para mim, era como se fosse assim, o acostamento, não era a estrada principal. Eu me alimentava de poesia, assim, para suportar a dureza do cotidiano, mas eu jamais imaginei que isso seria o meu trabalho, né? E aí, ao atender individualmente as pessoas, eu fui vendo que cada pessoa é um livro vivo, cheio de histórias incríveis, e que muitas vezes não são publicadas, né? E aí, eu atendi uma pessoa e a história dela era muito forte. Ela estava vivendo um luto de 2 anos. O marido dela tinha morrido durante uma relação sexual com ela. E ela tinha uma leitura que ela tinha assassinado o próprio marido. E aí, pronto,
teria que começar esse trabalho, né? Mas eu usei um livro infantil juvenil. Então, ao ouvir a história, eu comecei a ter insights. Nossa, a gente não faz isso automaticamente? Fulano precisava ler tal livro. Ai, tem uma poesia que encaixa tão bem aqui. E eu peguei o livro, emprestei para essa pessoa e esse livro fez uma diferença, que ela tinha vários sintomas de síndrome do pânico, ela veio encaminhada pelo médico, já tinha feito todos esses exames, né, fisiológicos, estava tudo bem com ela, e ela estava daquele jeito que não conseguia nem sair de casa, já estava cheia de restrição. Eu sei que depois dela ler o livro e todos os desdobramentos que vieram a partir disso, ela teve uma melhora tão significativa que em 2 semanas essa criatura se deu alta. E conversando isso, né, com os meus supervisores lá no estágio, eles falavam assim, nada produz um efeito tão rápido. Mas eu fiquei muito assustada, né? Eu digo assim, é uma expressão do Rubem Alves, foi o arrebatamento do encontro. Aquilo de um livro poder ter um efeito catalisador na vida de uma pessoa e de tudo que rodeia ela, né? Porque era uma mãe de 2 adolescentes, aquilo me deu um clarão. É como se eu tivesse um encontro de almas. Gente, que trabalho é esse? Eu quero fazer isso, né? Naquela época, eu estava separada, mãe de 2 filhos, única provedora, porque o pai não tinha condição financeira, arcando com tudo, mãe adoecida com uma doença terminal. Então, tinha um contexto que era todo desfavorável para eu abrir mão de um emprego fixo, com benefícios, com aquela história toda. Mas é aquela história que o conhecimento obriga, né? Tudo que eu estava fazendo foi perdendo a luz, foi perdendo sentido. Eu comecei a ficar agressiva, porque eu não aguentava mais desperdiçar meu tempo de vida com aquilo. Eu queria dar espaço para o outro. E eu quis escrever o meu trabalho de conclusão sobre a biblioterapia. Ninguém sabia o que era isso, não tinha referência, mas eu tinha já uma confiança conquistada com os meus mestres, e eles me disseram, a gente te orienta no formato, agora você corre atrás disso. E assim eu fiz. E nas leituras, né, muito influenciada pelo Paulo Freire, eu decidi aprender paralelamente com a prática e o aprofundamento conceitual. E eu decidi me dedicar a isso. Então, muita gente na época falava assim, você é louca, você tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Você trabalha de dia e de noite você vai lá fazer as suas experiências com a biblioterapia. E, na época, eu assistia muito, tem uns encontros, tinham, né, da Firjan sobre os empreendedores, e eu sempre ia nesses encontros, eu me alimentava disso, né? E tinha também as leituras do Bauman, no livro Comunidade, ele fala, você não pode ter segurança e liberdade ao mesmo tempo, você tem que abrir mão de alguma coisa. E a liberdade é um valor muito grande para mim, e eu resolvi arriscar. E é claro que eu paguei um preço, não só eu, como os meus filhos também, né? Aquilo ocasionou uma perda financeira muito significativa. Eu tive que economizar. Mas era em prol de alguma coisa que tinha muito mais valor para mim. Então, assim começou. Foi muito difícil, como é difícil até hoje, né? Quando eu também fiz uma formação em constelação familiar e disse que quando a gente tem um emprego em empresa pública, a gente está apegado à mãe, tem um certo conforto, né? Quando é empresa privada, é como se a gente tivesse apegado ao pai. Então, você tem ali um suporte, mas que te exige mais, né? Agora, quando você é autônomo, você já está livre para caminhar pelas suas próprias pernas, porque a gente não tem a quem culpar, né? É a gente que toma as rédeas da vida. Então, eu acredito, tem também as leituras que sempre me empurraram e continuam me empurrando, né?
Nesse livro aqui, a Conferência dos Pássaros fala que o amor ama o que é difícil. Então, eu vi que não existe fácil. Então, eu resolvi adotar o difícil que vale a pena. Então, a partir de 2011, eu pedi demissão desse emprego e passei a ser autônoma. E desde então, desde julho de 2011, vai completar agorinha, né? 10 anos, eu assumi uma rotina, que é de fazer uma roda de leitura semanal. E eu me preparo para essa roda desde então, e eu vejo que esse compromisso, às vezes não ia ninguém, mas eu estava preparada. A longo prazo, ele foi alimentando um caldeirão de acervo, e que com isso eu me reinvento, é o repertório do imaginário ampliado que me safa de muitas situações, né? Então, eu acho que já deu meu tempo, né, Marta? Isso que eu ia falar. Tá. Deu mais 1 minuto, 2 para você finalizar. Então, vou finalizar com um poema do Tiago de Mello, que é minha paixão, que se chama Memória da Esperança. Na fogueira do que faço, por amor, me queimo inteiro, mas simultâneo renasço para ser barro do sonho e artesão do que serei. Minha força vem da frágil flor ferida que se entreabre, resgatada pela vida que já vivi. Qual chama que darei para acender o caminho da criança que vai chegar? Não sei, mas sei que já dança, canção de luz e sombra na memória da esperança. Obrigada. Cris, você, como sempre, aliás, Bruna... Não, eu só estou aqui, atrás da bióloga, para coaching, da psicóloga, para biblioterapeuta, para o poema. Eu acho que essa nossa viagem só promete. Obrigada, Cris. Obrigada. Vamos agora ouvir a Fernanda. O meu nome é Fernanda Fering e eu tenho 49 anos. Eu, ao contrário do que o Harari falou, eu adoro mudança. Eu, na verdade, quando nada muda na minha vida, eu começo a ficar completamente de saco cheio. E passei muito tempo da minha vida viajando. Eu fui expatriada há 18 anos, saí do Brasil com foi 93, e voltei em 2011, e nos mudando para vários países. Eu sou casada com um alemão, e nos conhecemos na Inglaterra, e depois a gente foi se mudando, porque ele trabalhou muito tempo na parte corporativa de uma companhia aérea. Então, a mudança era uma reinvenção para mim, né? Então, já é uma coisa normal na minha vida. A cada país que a gente ia, eu tinha que fazer uma coisa nova. Então, na verdade, a primeira reinvenção foi quando eu fui para a Alemanha, eu conheci ele, e a gente resolveu morar junto. Então, com 21 anos, eu estudava jornalismo, saí e tive que fazer alguma coisa. E aí descobri hotelaria. Então, foi a primeira grande mudança, assim, né? Eu já estava meio encaminhada, e aí mudei, e aí eu comecei a gostar dessa história, assim, tipo, eu falei, gente, que maravilha começar uma coisa do zero, assim, é muito bom, né? Você mergulhar numa coisa completamente diferente. E aí comecei a fazer hotelaria, depois me especializei em gastronomia. E aí, na gastronomia, eu tive um buffet, a gente morava na época na França, aí chegaram os filhos, e fiquei um período parada, assim, cuidando dos filhos e tal, e quando a gente foi para a África do Sul, eu abri uma loja de decoração. Então, quer dizer, já saí da gastronomia, já entrei na decoração, só que ali, naquele momento, foi a grande virada para mim, porque eu comecei a trabalhar na minha espiritualidade. Assim, eu era sou católica e tudo, mas não dava muita bola para isso, não gostava de igreja, não ligava muito para isso. Mas e aí eu comecei a estudar cabala, comecei a meditar, comecei a fazer várias coisas nesse sentido, com um mestre meu lá na África do Sul, e
a minha vida meio, um pouco, quando a Bruna estava falando, eu até, enfim, achei que tinha uma coisa a ver também, porque foi uma grande mudança, assim, na minha vida. Apesar de eu ter mudado várias vezes, ali, naquele momento ali, era falasse assim, cara, agora eu também não... É como se você meio que parasse de ter que ficar agradando as pessoas, entendeu? Tipo, quando você se centra, assim, você começa a também prestar um pouco atenção em você, né? Nessas pausas de meditação, ou nos spas que eu fazia, nos retiros e tudo. Comecei a também parar de pensar tanto no outro e pensar um pouco mais em mim, também, que fazia as coisas que eu gostava e tal. Então, essa parte, apesar de eu ter me mudado um monte de vezes, esse momento ali na África do Sul, para mim, foi crucial, porque ali, sim, eu acho que eu realmente me reinventei, porque ali eu comecei realmente a enxergar o mundo de outra maneira. E aí, isso, quando eu voltei para o Brasil logo depois, eu abri um ateliê de flores, tive um ateliê aqui no Rio 6 anos, tive que fechar por conta da pandemia e tudo, da pandemia não, por causa do meu filho teve um problema na escola e tudo, e logo depois disso, eu fiz o que eu estou fazendo até hoje. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com hotelaria e gastronomia de novo, e porque a gente se mudou muito e não conseguia parar quieto e tal, eu nunca consegui engrenar, porque são indústrias que você tem que se dedicar muito, você não tem hora, você trabalha quando as pessoas estão se divertindo, é muito difícil para quem tem uma família, né, tocar, ou seja no hotel, seja no restaurante, você trabalha horas muito complicadas. Então, eu nunca consegui engrenar muito, a não ser antes dos meus filhos nascerem, quando eu tinha o buffet. E aí, quando eu tive que fazer essa pausa por conta do meu filho, meu marido falou, poxa, Nanda, por que você não volta a lidar com a indústria da hospitalidade? Você gosta tanto disso, né? Você tem um olhar tão bacana para isso, você tem um olhar assim legal, sabe? Enfim, por que você não começa a trabalhar com isso? E aí eu parei e falei, bom, eu vou realmente fazer curadoria, começar uma curadoria de hotéis e restaurantes e tudo, isso em 2018. E aí contratei uma agência e tudo em São Paulo, eles começaram a me ajudar, eu montei um blog também. Só que a coisa que foi engraçada foi o seguinte, eu nunca quis ser influenciadora digital, era uma coisa que não tinha nada a ver comigo, porque eu sou uma pessoa, apesar de eu ser uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa extremamente reservada, assim, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a minha família, eu não gosto de me expor muito. Então, eu meio que embarquei numa canoa, assim, meio que sem querer, sabe? Jamais podia imaginar que a gente ia entrar numa pandemia e que as redes iam explodir dessa maneira, né? Que hoje em dia ter uma presença digital é quase que, enfim, importantíssimo. Então, eu comecei a fazer esse blog e tal, e o negócio explodiu, assim, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi o que mais deu certo, porque realmente faltava uma coisa, um trabalho digital que hoje em dia é um canal de comunicação de mídia como qualquer outro, e as pessoas sentiam falta de uma pessoa que tivesse um olhar profissional, que conhecesse a indústria a fundo e que realmente não era uma coisa para se mostrar, não era uma coisa para falar, estou aqui, estou acolá, não, que realmente gostava da indústria, gostava dos hotéis, dos restaurantes, e que queria compartilhar isso. E aí, enfim, para resumir, até achar uma maneira de monetizar e até conseguir lidar com a vergonha de lidar, e todo mundo chamando de blogueirinha, disso, daquilo outro, e aí até que... para ser muito sincera, na pandemia, no final da pandemia, eu estava fazendo um mapa astral, eu amo astrologia, eu quase virei astróloga no meio dessa bagunça toda aí, eu amo tarô, adoro astrologia, quase virei astróloga, quase. E aí eu fiz um mapa com um grande amigo meu, que é um super astrólogo, já fiz com todos no Rio, esse era um que eu acho muito bom, e aí eu falei, vamos fazer e tal, ele falou, olha, Fernanda, vou te falar uma coisa, eu nem estou vendo isso aqui no teu mapa, não, eu só
sei lá, eu recebi alguma coisa aqui, não baixa santo, não, mas ele falou, tem que te falar isso, sei lá por quê. Aí ele falou, você tem que parar de ficar, você tem que assumir uma coisa que você está fazendo bem, e eu não sei o que é, depois se você quiser me falar, você pode me falar, mas você tem que assumir uma coisa que você está fazendo, que você faz bem, as pessoas respeitam o seu trabalho, você é competente, é legal, é bacana, mas você tem que, sabe, dar a cara a tapa, faz e tal, e pronto, e continuou o mapa, não falou mais nada, e no final eu falei, pô, Dimitri, realmente, cara, você foi na mosca, mesmo que você não tenha visto nada aí no mapa, depois até me fala, por favor, se você viu qual planeta aí, porque eu quero até saber. Mas eu falei, não, cara, você foi na mosca, porque é uma coisa assim que eu morro de vergonha, mas as pessoas adoram o meu trabalho. Eu já viajei, em 2019 eu fiz 12 viagens, conheci hotéis assim que eu, sei lá, eu matei os 5 primeiros hotéis que eu mais queria visitar em um ano, e eu fico reclamando da minha vida, eu acho uma porcaria o que eu faço, não gosto, tenho vergonha, acho ridículo e tal. Ele falou, cara, você não está entendendo, a era de Aquário é tudo sobre a velocidade, é tudo sobre a comunicação, é tudo sobre o carisma, intuição, quem sabe se comunicar é o que vai chegar lá, deixa de ser boba, cara, entendeu? Não, para com isso. E aí, enfim, só para terminar, que eu sei que eu estou falando demais aqui, eu falei, quer saber? Fiz um curso, aproveitei... Não falando demais não, mas tem mais 2 minutinhos. Aproveitei na pandemia, no final da pandemia, eu fiz uma consultoria de marketing digital quando eu comecei, com uma turma muito boa, um pessoal muito bom, mas eu precisava dar um fine-tuning, assim, sabe? Dar uma melhorada. E aí eu fiz um curso que eu achei fantástico e comecei a melhorar o meu conteúdo. E aí até uma coisa que a Bruna falou também, que me chamou a atenção, foi o seguinte, quando você bota o foco, né? Quando você... Fora os cursos e tal, que a gente vai fazendo, que vai aprendendo, que vai aplicando o que a gente aprende no nosso trabalho, quando você bota o foco, o negócio vai. E aí, eu meti a cara, e aí começou a pintar um monte de proposta boa, assim, que realmente vale a pena você ficar ali fazendo story, não sei o quê, e fazendo aquela coisa toda. Então, hoje em dia, eu sou, assim, influenciadora digital de viagem mesmo, assim, consultora de viagem também e colunista de hotelaria, eu escrevo também sobre hotelaria, mas, enfim, só para terminar, foram assim, milhões de reinvenções, agora, mais uma vez, depois dessa pandemia, tem que achar um outro caminho aí, porque, enfim, alguma coisa mais sustentável, falar mais sustentabilidade também na indústria do turismo. Mas o que eu acho mais importante que nesse tempo todo foi sempre manter a curiosidade aguçada, aprendendo, nunca para de aprender. Eu tenho interesse por tudo. Lua em Gêmeos, você se interessa desde comida de cachorro até foguete, né? Até o Elon Musk, né? Então é isso. Para mim, sempre foi fácil, porque eu sempre tive muita curiosidade para aprender outras coisas. E obrigada pelo convite. Imagina se a gente podia ficar sem esse teu depoimento. Curiosa, depois eu vou falar de cada trabalho, de cada Instagram em si, mas o da Fernanda eu também sou fã, como sou de todas as outras. E a gente vê uma surpresa também, que eu não tinha essa ideia da Fernanda. Vendo o Instagram, a gente acha que... né? Era tudo muito fácil, essa coisa da imagem, da coisa, e para ela foi algo trabalhado. O que ali assim, eu e Marta nos identificamos muito com isso, porque é uma questão para a gente também. Obrigada. Imagina, um prazer. Ótimo, Fernanda. Vou de hotel a flores, a influenciadora digital, já vemos que você passa por todas. Coisa boa. Obrigada, gente. Imagina. Isabela, vamos chamar a Isabela, minha professora querida de yoga. Já vou falando o que ela faz. Olá, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Um privilégio poder contribuir com esse fórum de discussão de mulheres. Acho esse encontro realmente uma bênção, né? De encontrar outras mulheres e contar um pouquinho
da minha trajetória e principalmente escutar a de vocês. Muito obrigada, Marta, pelo convite. Obrigada às minhas alunas que estão aqui escutando também, estão participando. Bom, eu sou uma gaúcha que não nasceu no Rio Grande do Sul, mas me sinto gaúcha. Mas estou fora do Rio Grande do Sul há 25 anos. E quase isso. 13 deles no Rio de Janeiro. E eu sou, minha primeira profissão, eu sou administradora financeira. E eu fui muito feliz nessa profissão. Entre todas as coisas que eu acho que eu gostaria de fazer, eu escolhi fazer administração porque eu queria ser independente, muito rápido. E foi esse plano que tracei, né? Entre as coisas que me interessam, qual que vai me dar independência o mais rápido possível, e foi o curso que eu escolhi. Isso funcionou para mim, essa carreira me deu muitas bênçãos. Né? Eu participei de empresas geniais, sensacionais, projetos inspiradores. Ainda acho que uma empresa ética é um grande lugar para você influenciar o mundo, para você mudar o mundo. Mas em algum momento, procurando uma aula de ginástica localizada numa academia, eu entrei na sala errada, e era uma sala de yoga. E eu entrei durante o mantra, né? As pessoas já estavam sentadas, em Sukhasana, cantando o mantra Om. Eu entrei de tênis, esbaforida, atrapalhada, interrompi todo mundo e disse: desculpa, estou no lugar errado. E a professora olhou para mim e disse muito firme, ela não me deu uma segunda alternativa, ela me disse muito firme: você está no lugar certo, tire o tênis lá fora e volte. E eu voltei. E experienciei nessa primeira prática um monte de emoções que eu tinha fora do tapete. E veio na minha cabecinha, assim, uma vozinha que dizia: treina aqui, Isabela. Aprende aqui. Isso já faz 15 anos. Eu nunca imaginei que eu ia ser professora, mas eu me tornei uma praticante dedicada. Era o melhor momento do meu dia, era a minha prática. Em paralelo, a minha carreira como administradora continuou. Mas o yoga começou a roubar espaço do meu trabalho oficial, vamos dizer assim. Né? Eu troquei de empresa mais de uma vez porque eu não queria mais viajar 2, 3 vezes por mês a trabalho. Eu não queria ter que abrir mão da minha prática porque tinha uma reunião convocada num horário extraordinário. Eu queria ser mais dona do meu horário para praticar. E os assuntos, os temas, as problemáticas, os objetivos de uma carreira corporativa começaram a ficar muito chatos para mim, em relação a todas as outras coisas, todo o universo que eu estava descobrindo com a prática. Quando eu decidi que ia fazer minha primeira formação, não era uma formação, não queria fazer formação para dar aula, eu queria dar um mergulho profundo na prática. Eu escolhi uma formação de 5 semanas, intensiva, na Tailândia. Achei impossível que o meu empregador da época me liberasse. Imagina liberar uma executiva cheia de responsabilidades, com metas, com equipe, com orçamento, para ficar 5 semanas fora. Já tendo dito que não vou responder e-mail, não vou responder mensagens, estarei por 5 semanas fora. E eles toparam e eu fui. Fui fazer esse curso. De novo, eu não tinha nenhuma intenção de ser professora, mas eu queria esse mergulho, eu queria 5 semanas de prática, 6 horas por dia, 8 horas por dia, nesse paraíso. E o combinado é que na volta eu deveria abrir uma turma de yoga para os meus colegas. Para minha surpresa, as inscrições foram muito maiores do que eu imaginava, eu tive que abrir 2 turmas já de cara. E esse se tornou o melhor dia da semana, o dia que eu dava aula de yoga. Então, apesar de todas as outras coisas que continuavam sendo desafiadoras, as realizações que eu tinha na minha carreira, era esse dia que eu esperava chegar. Não sei se vocês experienciaram isso, mas quando esse bichinho do yoga começou aqui a me chamar mais, tudo que eu fazia na minha profissão oficial foi ficando mais chato, foi ficando menos interessante, foi me demandando muita energia.
E eu acho também que a minha autoestima foi perdendo um pouquinho, assim, não era mais tão bom estar ali, né? Os conflitos começaram internos, externos, não era uma situação confortável para mim. E eu comecei, então, a me preparar, jamais com a intenção de ser professora de yoga, mas de deixar essa vida corporativa. Em algum momento ficou claro para mim que essa função que eu exercia seria a última função no mundo corporativo. E vendo o roteiro de perguntas que a Marta passou, né, eu pensei em algumas coisas assim para dizer para quem está passando por essa transição. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas foi muito bom saber o que eu não queria mais. Ficar claro para mim que isso eu não quero mais já foi tranquilizador, né? E aí eu parti para uma preparação financeira, ok? Se eu não quero mais estar aqui numa carreira que me possibilita ganhos, benefícios, etc., eu preciso me preparar para ficar sem isso. E comecei a diminuir a complexidade da vida. Fui morar num apartamento que é 3 vezes o tamanho do que eu morava antes. Enfim, fui fazendo escolhas que me permitissem correr esse risco, porque eu sabia que aquele lugar, aquele cargo era o meu último cargo no mercado. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas esse era o último cargo. Comecei a preparar meu currículo e me dei conta de quanta coisa bacana e quantas realizações e quantos projetos e que eu não estava mais percebendo que eu tinha. Não, era como se eu não lembrasse da minha história. Porque como aquela função começou a ser um pouco, me achatar, parece que assim, a gente ficou uma nuvem nas minhas competências, nas minhas possibilidades. E nesse currículo técnico, vamos chamar assim, eu comecei a agregar um currículo afetivo. Coisas que talvez para outras empresas não tivessem tanta importância, mas que para mim tinham. Eu comecei a colocar no meu currículo a minha história, as pessoas interessantes que eu tinha convivido, os processos terapêuticos que eu tinha investido, as viagens, os livros. É como se eu tivesse resgatado o meu valor, não só profissional, mas o meu valor de Isabela, escrevendo quem eu era, o que eu já tinha feito de bom, o que eu tinha aprendido, que experiências eu tinha reunido na minha história. Bem nessa época, eu fui fazer uma viagem para visitar a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e passei 15 dias com ela e com a minha sobrinha, absolutamente apaixonada por aquela criança. E acho que esses 15 dias com a Nina me deram muita coragem de dizer, tá na hora, eu vou voltar para o Rio e eu vou pedir demissão. Eu não sei o que eu quero, mas eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais fazer um esforço tão grande de convivência com pessoas, com situações, com momentos que já não são bons para mim. E não foi imediato depois de voltar à viagem, eu comecei um trabalho terapêutico para me preparar para essa demissão. E anotei na minha agenda, 6 de janeiro de 2017, 1h30 da tarde, pedir demissão. Marquei essa reunião com a secretária do meu chefe na época e às 11 da manhã desse mesmo dia, ele me chamou e eu fui demitida. Então, assim, é claro que o meu ego, a minha vaidade, queria ter dito eu que quero ir embora, né? Mas em termos práticos foi muito confortável, né? Eu tive vantagens financeiras, de plano de saúde, enfim, coisas que são importantes também na vida concreta. Né? Mas acho que foi muito significativo para mim de que eu estava dando o passo certo, porque foi no mesmo dia, né? Tinha anotado esse compromisso comigo. Eu já tinha, na época, combinado de substituir uma amiga que ia passar 2 meses na Índia, eu ia ficar com as turmas dela de yoga, mas eu assumi esse compromisso de dar essas aulas no lugar da Camila e tal, como uma brincadeira, como algo que eu vou fazer, não brincadeira de não levar a sério, mas um momento aqui de pausa da minha carreira e vamos ver o que acontece, eu ainda não decidi, eu não sei o que eu quero, então
vou dar aula esse tempo. E começou a pipocar aluno, começou a pipocar convite de dar aula em estúdio aqui, em estúdio ali, e eu me tornei professora de yoga. Às vezes não acredito nisso, assim, porque é uma coisa meio mágica para mim, né? Acho que foi uma grande reinvenção, mas foi uma tomada de consciência, assim, de competências que eu já tinha, que já estavam aqui, né? Sem dúvida, o último ano foi de reinvenção de novo, porque a gente trouxe tudo isso, meus alunos e eu, para um universo online, né? E aí, por exemplo, tem a Luciana, que está aqui com a gente, foi a minha primeira aluna que disse: vai dar tudo certo na pandemia, a gente vai para o online. E a Marta foi uma das primeiras também que eu botei lá no Instagram: estou dando aulas online, ela me mandou mensagem na hora: eu quero. Então, eu acho que essa coisa de se reinventar e de se permitir passa um pouco por esse risco, e a gente não sabe direito o que vai acontecer. Passa por um pouco essa consciência de que não dá para controlar, né? Que essa vontade de controlar tudo, de ter todas as respostas e de ter certeza é uma ilusão, a gente não tem. E eu acho também que mudança, que reinvenção combina com vida. A gente deixa de mudar, de se transformar, quando não tem mais a possibilidade de estar vivo. Então, o medo da mudança, para mim, quando eu penso assim, fica menor, porque a vida é assim. Eu gosto muito dessa coisa, eu gosto de me sentir que eu estou professora. Eu sou praticante de yoga, estou professora de yoga. Eu não sei por quanto tempo, mas acho um privilégio ter encontrado esse caminho, ou não sei se o caminho que me encontrou, porque não teve muito planejamento, mas teve muita vida. Eu acho legal também refletir que as descrições de Isabela executiva são muito diferentes das descrições de Isabela praticante e professora de yoga. E eu gosto mais dessa Isabela. Muito obrigada, querida. Que delícia te ouvir. Que delícia te ouvir. Adorei o currículo afetivo. Acho que vi muita gente fazendo assim, ó, na hora do currículo afetivo. Oi, de cabecinha fazendo assim, ó. Essa semana eu ouvi sobre o currículo de fracassos, que todo mundo deve fazer, porque a gente aprende tanto com eles quanto com as experiências bem-sucedidas. Genial. Agora, o currículo emotivo eu adorei. Olha só, já tem vários tipos de currículos que a gente já pode exercitar para se achar. Muito bacana. Obrigada, Isa. Vamos agora ouvir a Letícia, minha amiga também de muitas datas anteriores a essa, né, Letícia? Eita, quanto tempo, né? Marta, super obrigada pelo convite. É muito forte, acho que alguém falou aí, esse olhar, né, de alguém sobre nós, nos convocando, nos chamando para participar, para falar sobre mudança como alguma coisa positiva, como algo que possa tocar os outros também, assim. Para mim, isso é muito especial. Eu tenho 49 anos, semana passada, taurina, e sempre vivi um conflito, assim. A mudança, para mim, a inquietude que é minha, que eu tenho, ela nunca foi algo que eu me apropriava, que era confortável, sempre me trouxe um desconforto, era como se fosse um desvio, alguma coisa errada. Eu sou taurina, então, assim, eu também tinha esse lado da segurança, né, de querer um pouco pé no chão, tanto afetivamente quanto profissionalmente, e eu não conseguia alcançar isso. Foi muito difícil para mim, para esse alcance, assim. Então, assim, eu sempre vivia em conflito, tanto na vida afetiva, quem me conhece sabe, quanto na vida profissional. E eu parava para pensar, como assim, né? Eu não vou conseguir, o que tem de errado em mim? Esse era o meu pensamento. Eu fiz primeiro o vestibular para uma faculdade de Direito, com um pai advogado, já certa de que eu ia ser uma advogada, ia seguir ali o caminho, mais ou menos, né, que o meu pai tinha preparado. Eu fiz 3 anos e meio de Direito e deixei a faculdade no meio do caminho. Foi um drama em casa, eu não conseguia falar sobre aquilo, foi um sofrimento enorme.
E finalmente eu consegui deixar e fui fazer psicologia. Só que no meio de psicologia eu também resolvi que eu queria ser atriz. Então fui viajar, fui fazer teatro, fui fazer uma série de cursos, fui fazer teatro universitário nas escolas. Aí terminei psicologia, fui fazer uma especialização em psicanálise. E aí me encontrei na psicanálise, achei que aqui eu tô certa. A sensação era sempre essa. Na hora eu tinha certeza do que eu tinha encontrado. Então, assim, aqui eu tô certa na psicanálise. E aí, enfim, depois de alguns anos e algumas experiências, eu fui me afastando por vários motivos, afetivos também, porque ao mesmo tempo as questões afetivas sempre eram muito fortes para mim, sempre atravessavam as minhas escolhas profissionais. Eu era muito tomada por aquilo, que era, enfim, não à toa, né? E aí eu fui trabalhar no Saúde Criança, onde eu conheci a Marta, fui trabalhar como psicóloga, e fiquei lá 16 anos, quase 16 anos, e no final já não estava mais como terapeuta, já passei para a área de gestão, para a área administrativa. Eu me lembro que eu atendia como psicóloga no Jardim, ficava no Parque Lage, e aí veio a primeira, acho que grande crise da dengue, eu estava grávida, e eu ficava com muito medo de atender no Jardim. Fui conversar com a Vera, que era minha chefe, e pedi para fazer um trabalho interno, onde eu tivesse uma mesa e uma cadeira, ficasse protegida dos bichos. E aí comecei a ir para a área de gestão da ONG. Saí de lá, depois de 16 anos, foi uma saída assim difícil, sofrida, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso me reinventar. E aí voltei para a psicologia, mas já não pelo viés da psicanálise. Dessa vez eu queria trabalhar com a psicologia mais na área social, com grupos. Depois de ter tido experiência no Saúde Criança, né, nessa área social, eu achava que a psicanálise não fazia mais sentido e fui fazer formação em terapia sistêmica com a Lita, que está aí. Aliás, eu tinha tentado fazer antes, durante Saúde Criança, depois voltei. E essa formação que depois eu fiz no NOUS, ela foi mais do que uma formação profissional, né? Eu acho que ela me ajudou a estar onde eu estou hoje, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a idade é uma maravilha, gente. Você poder olhar para trás com o mínimo de distanciamento, porque depois eu fui entender que essa era uma característica minha, muito bem-vinda, né? Essa mudança, essa inquietude, essa vontade de buscar por coisas novas e diferentes. Eu via isso como um defeito. Durante muitos anos eu via isso como um defeito. Era um motivo de muito sofrimento, tanto na vida profissional quanto na vida afetiva. E quando depois, tendo um distanciamento, e eu acho que com as terapias que eu fiz, com as formações que eu fiz, eu consegui me distanciar, olhar para trás e ver que, na verdade, eram características, piores ou melhores de quaisquer outras, mas eram características importantes minhas, e que, seja lá o que eu fosse fazer, eu tinha que me apropriar daquilo, eu tinha que aceitar, acolher. Então, eu acho que tem gente que nasce, sei lá, que já vai fazer a faculdade, vai fazer uma formação e sabe exatamente aquilo que quer fazer e vai embora, né? E eu vim de minha irmã está assistindo também. A minha família, meu pai foi um grande profissional, e a gente, enfim, valorizava muito esse caminho profissional dele, assim, né? Então era um valor muito grande na nossa família. Então isso me dava uma sensação de inadequação muito grande, muito grande. Então acho que depois de muito tempo, de uma determinada idade, onde eu pude me acalmar um pouco, respirar, olhar para trás e pensar, gente, não tem nada de feio, né? E você entender que tudo que você fez, todos os lugares que você passou, na verdade, foram uma bagagem, né? Te deram uma mala de possibilidades, de coisas, de aprendizados, de conteúdos, né? E que isso é seu, é a sua história, né? A apropriação da sua história, do seu percurso, e que está na tua mão decidir o que você vai fazer com isso. E eu acho que com 49 anos, eu tenho 2 filhos também, 17, 18 anos. Quando a gente tem ali 20, 30, 40, está tudo muito atravessado, a gente está no meio do furacão, né? Assim, os filhos estão nascendo, estão crescendo. Eu, particularmente, as paixões estão assim arrebatadas. É muito difícil a gente enxergar as coisas claramente. É muito difícil
entender onde é que você pode estar, né? É muito difícil acreditar em você mesmo, porque eu acho que eu passava numa coisa, depois eu via para outra, eu acreditava cada vez menos em mim. A minha sensação era, tipo, sabe, eu não era capaz. Né? E quando eu pensava em alguma coisa, porque eu sempre pensei em alguma coisa, que é isso aqui que eu tenho hoje, que é a livraria. Mas quando eu pensava nisso, eu falava, eu não sou capaz, eu não fiz isso, eu não consegui ficar tanto tempo ali, eu não consegui ficar tanto tempo aqui. Então, assim, a gente vai meio que, enfim, destruindo não acreditando nos nossos sonhos, não acreditando nas nossas possibilidades. Com a idade, eu acho, ou com o tempo, não sei, porque idade também é relativa, né? Às vezes a gente tem uma experiência enorme num tempo, ou um aprofundamento num tempo menor de vida, então não dá nem para falar muito de idade, mas eu acho que com a experiência, seja lá ela com que idade for, a gente passa a acreditar mais na gente, a gente tem mais tempo, a gente consegue respirar, a gente consegue olhar o que foi feito até agora, ter uma perspectiva e finalmente fazer uma aposta. Porque ontem eu estava fazendo um curso de formação de livreiro e estava assistindo uma livreira, como é que tinha sido enfim, a estratégia dela para abrir a livraria, e ela fez uma coisa bem planejamento, bem racional e tal, e eu não, zero, se eu não tivesse encontrado a Marta, minha sócia que está aqui, ó, eu não sei, eu estava lascada, como diz o Gil Vigor. Porque eu fui assim, chutando a porta. Chegou uma hora que eu falei assim, que eu acho que a coisa mais importante que tem em qualquer processo de mudança é a gente acreditar na gente. E isso é muito difícil. Isso, às vezes, demora muito tempo para a gente conseguir fazer essa aposta na gente mesmo. Então, assim, ouvir um pouco o nosso desejo, ouvir um pouco o nosso instinto, acreditar nas nossas possibilidades, isso é uma construção de vida, eu acho. Por isso, talvez, vocês falaram aí no começo, né, que a gente pode mudar em qualquer idade, mas 50 anos, menos, um pouco mais, é uma idade especial. É uma idade especial mesmo, é uma idade especial, assim. Não é uma idade fácil, né, acho que a gente começa a ter alguns medos, né, assim, a gente, fisicamente, a gente sente, mas tem tanta coisa maravilhosa, eu acho, é tão benéfico a gente poder saber que a gente pode fazer da nossa vida aquilo que a gente desejar, que a gente pode acreditar na gente, que a gente já percorreu um tantão e estamos aqui, estamos vivos, sobrevivemos, né? Assim, com os nossos altos e baixos, com as pandemias da vida, a gente percorreu isso, e isso dá uma segurança, isso dá uma coragem. O meu lema é coragem, afeto e alegria. Eu tenho tatuado assim no pé, né? E é no pé porque é isso. A gente tem que andar muito. Para ter coragem, né? E assim, para entender como o afeto é importante e para priorizar a alegria, porque muitas vezes eu também priorizei a tristeza. Achava, né? Tinha aquele gozo na tristeza e assim, e realmente andar atrás da alegria, do afeto, da coragem. Eu acho que isso, os anos ajudam bastante. Então, em 2019, eu comecei a entender que eu, de fato, podia fazer algo com que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei. E uma vez o meu pai, conversando comigo sobre as minhas paixões, minhas impulsividades, meu pai falou para mim, olha, tem coisas em você que não vão mudar. Essa sua inquietude emocional e etc. não vai mudar. Então, plante os seus pés em algum lugar. Plante seus pés em algum lugar, porque você vai precisar, você vai sair, mas você vai saber que você vai ter onde voltar com os seus pés. Isso ficou na minha cabeça, junto com o meu amor pelos livros, o meu amor pelas pessoas. Gente, ela nasceu para isso. Quero deixar registrado em ata. Visitem aqui a janela, que ela nasceu para ser livreira. Ela que me ensina, gente. Imagina, isso daqui é uma... Não posso falar que ela é da velha guarda, que ela vai ficar chateada. Veterana. Mas, enfim, eu entendi que eu tinha que construir a janela. E isso não podia vir de nenhum outro lugar se eu não fosse dentro de mim, da minha vontade, do meu desejo, da minha coragem, da minha força.
chutei a porta, e como alguém falou aí, quando a gente toma uma atitude, as coisas parecem... A Vera que falava muito isso também, né, Marta? Que o universo conspira a favor, né? Agora eu lembrei. O universo conspira a favor. E aí eu encontrei a Marta no meio do caminho, que é uma super profissional desse mercado editorial, que topou abrir essa livraria junto comigo. E eu acho que agora eu encontrei meu lugar. Nesse momento eu tenho certeza, espero que seja assim. Letícia, eu estou adorando saber que você encontrou uma Marta também. Todos os projetos que eu queria fazer e não tinha coragem de fazer sozinha, eu não me achava capaz de fazer sozinha, olha aí, ó. Eu achei uma Marta também que embarcou nas ideias, somou. Verdade. Mas é muito forte ter alguém. É muito forte ter alguém que esteja com você, é muito importante mesmo. Letícia, eu vou usar uma coisa que a Cris sempre usa quando a Cris dá as aulas e faz os círculos. Quando a gente está assim, desse jeito que eu tenho certeza que está todo mundo agora, ela fala assim, gente, respira, toma um ar, porque ouvir vocês todas e já sair falando, eu acho que é por isso que não tem nenhuma pergunta no chat, porque eu acho que está todo mundo assim, ó. Gente, que mulherada é essa? Que história é essa? Que coisa gostosa é essa? Parece que a gente está no meio de aquele circo com a fogueira acesa e todo mundo falando. Assim, eu estou assim, emocionada porque eu acredito muito, muito nessa força das histórias, nesse ouvir, ser escutado e descobrir esses recursos. Tenho certeza que se a gente agora escolher mais 6 dos 30, quanto nós temos aqui? 28. Dos 38, dos 28 que estão aqui, a gente vai ter mais 6 histórias tão bonitas, tão emocionantes e tão cheias de tudo, enfim. Eu agradeço muito, 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 muito. Acho que de bióloga, livreira, psicóloga, professora de yoga, a Fernanda, que já teve cordon-bleu, que foi florista, arranjos maravilhosos, ela fazia coisas... Gente, a gente passou aqui por tantas e tantas coisas. Então, eu queria agradecer e dizer que nós temos um homem aqui assistindo, que, por acaso, é meu marido. Então, mas eu sei que isso é uma coisa que mobiliza muito as mulheres, esse tipo, mas eu fico feliz que ele esteja assistindo. Então, eu passo agora a palavra, como vocês quiserem, um pouco desorganizado, um pouco organizadamente, para quem quiser conversar, depois de tomar o fôlego, como diz a Cris. Tomar o fôlego. Eu ia dizer que quem quiser fazer uma pergunta, a gente só levanta a mão ao lado do nome, ou levanta a mão aqui na tela. A gente... Para algum participante em particular, ou quer fazer... Eu queria falar uma coisa da Cris, porque a Cris falou assim, alguém disse assim para ela, você é louca? E eu acho que todo mundo aqui, em algum momento, ouviu essa pergunta. Você é louca? Aí eu adoro responder assim, sou varrida e encerada. Então, eu acho que aqui todo mundo é doido, varrido e bem enceradinho, assim. E aí é que fica bonita a loucura da gente. Então, alguém fala... Bruna que levantou? Eu queria saber assim, como é que elas se conheceram, mas é meio assim, fora da ordem, mas assim, como é que Marta e Letícia se conheceram? Como é que uma atravessou a vida da outra? Nós nos conhecemos lá no Saúde Criança. Não, eu já trabalhava Marta lá quando a Letícia entrou. Não, estou falando da outra Marta, Marta Ribas. Desculpa. A Marta Ribas. Uhum. É bonita essa história, porque, na verdade, as nossas avós, minha avó e a avó dela, eram melhores amigas. Uau, entendi. E aí, só que, enfim, as nossas tias eram amigas, mas eu sabia da família dela, da existência da família dela, e ela sabia da minha, conhecia alguns meus primos e tal, mas a gente teve uma convivência na infância e depois a gente não se encontrou mais. Na juventude, a gente teve uma amiga em comum, saiu algumas vezes juntos, eu nunca mais tinha visto a Marta há mais de 30 anos. Uau. Mas quando eu resolvi que eu ia abrir uma livraria, como eu falei, eu não conhecia nada, nem ninguém da área de livros. Então, eu fiz uma lista de todas as pessoas que, enfim, passaram pela minha cabeça, que eu sabia que tinha algum contato com o livro, assim, tipo...
A mãe do amiguinho do filho da escola um dia escreveu um livro, era assim. Entendi. E aí eu me lembrei da Marta, porque eu acompanhava o trabalho dela. Ela tem realmente um trabalho muito legal já há muito tempo. Ela fundou uma editora, Casa da Palavra. Não, eu acompanhei, mas... E aí eu falei, vou atrás da Marta, morrendo de vergonha, na maior cara de pau, mas eu, enfim, fazia parte, né? E aí eu consegui o telefone dela com uma tia-avó, e a gente se falou, e ela foi super querida, receptiva, e quando a gente se encontrou, a gente já sabia que não ia mais se separar. Muito bom, obrigada. Acho que a Bruna queria fazer uma pergunta. Eu, na verdade, queria fazer uma conexão aqui das histórias. Eu não sei se a Fernanda percebeu, mas assim, ela começou lá na faculdade de jornalismo, aí a vida anda, e hoje ela está nessa comunicação, usando as habilidades lá do jornalismo, e hoje está se comunicando e colocando o trabalho dela a público, né? Usando essa habilidade lá de trás, quer dizer, já era uma coisa dela, que ela já gostava, não deu continuidade lá, mas isso estava dentro, né? É sempre assim. A Cris Seixas, por exemplo, os livros sempre estiveram na vida dela, como imagino que da Letícia também. Elas não passaram a gostar de livro quando resolveram. Não, aquilo já está na gente, a gente não vê, né? Tipo, sempre esteve ali. No caso da Isabela, eu acho que o yoga já estava nela, ela só não sabia que existia yoga. Quando ela entrou errado na sala, porque... Assim, a sala errada eu achei o máximo. Não existe errado, então, assim, a fala da professora, acho que seria a minha também, meu amor, não existe coincidência, você não entrou errado, venha, era aqui que você deveria estar, né? E, assim, quando eu fico lembrando da minha história mesmo, até os conflitos que eu tive na academia muito assim pela minha visão de ajudar o outro a ser melhor no que ele faz. Eu não quero saber se ele é de um laboratório diferente do meu, não me interessa. Se ele trabalhar bem, é bom para todo mundo. Por que eu vou botar uma pessoa que eu estou vendo que ela não é boa naquele trabalho, se ela pode fazer outra coisa que para ela é muito mais fácil, é muito melhor? Então, assim, até pela diferença de pensamento, assim, eu já tinha o coaching dentro de mim antes de saber que ele existia. Então, assim, quando a gente consegue ter essa clareza de catar as nossas habilidades lá atrás, né? Que eu acho que a gente se encontra realmente. E eu acho que eu e a Mana, a Ana Cristina, que eu chamo de Mana, acho que uma das coisas que a gente também sempre buscou no Festina, quando a gente fez o livro, que foi também através ouvindo outras mulheres, que a gente quer criar, realmente fomentar esse espaço de troca, muito mais do que falar, né? A gente quer que todo mundo se ouça, que a gente possa... Letícia falou coisas super, assim, privadas dela, e o ambiente é um ambiente de confiança, e se alguém começasse a chorar, ia poder chorar, e se alguém... Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que a gente preza muito e que a gente quer, e conta com vocês, como contou hoje, para desenvolver isso dentro do Festinalente. Isso é um dos nossos maiores valores. Fala, Cris. A Cris levantou a mão. Eu achei interessante, ouvindo as histórias, que teve um momento de conexão, né? De distanciamento do caos do cotidiano e de centramento. E eu quero reforçar que, para mim, uma das coisas que deu muita força para fazer isso, porque não é fácil para ninguém, né? Foi o xamanismo, que foi quando eu conectei assim, com as forças maiores e tenho uma certa confiança nessas teias, né? Que não são racionais e que elas vão acontecendo à proporção. Eu nem chamo de coragem, eu chamo de entrega,
é uma confiança, né? Então, achei muito interessante que isso foi um fio condutor nas narrativas, né? É verdade, é verdade. Eu queria só comentar que o que eu mais gostei foi, quer dizer, e essa era a nossa proposta, era mostrar esse processo, que esse processo pode ser muito difícil para algumas pessoas. Eu acho que quando a gente ouve, né, esse vai e volta, esse questionamento, esse tatear, será que eu vou por aqui ou vou por ali? E quando um pouco o que já foi dito, né, que a gente não briga com isso, mas a gente um pouco se deixa levar por esses embates, que aos poucos a coisa vai clareando, e isso da conexão interna, que a gente já falava lá no Festinalente, né, que esse primeiro momento aí de você se conectar com você mesmo, as coisas vão ficando mais claras. Mas o que eu acho que é importante nessa troca é porque, às vezes, a pessoa sozinha não sabe, não consegue enxergar uma saída, ou ver o outro que saiu de um ponto e saiu do ponto A e chegou no ponto B e está realizadíssimo no ponto B e acha assim, nossa, mas para ela foi tão fácil. E não é fácil, eu acho, para ninguém. Foi o que eu ouvi aqui hoje, né? É um processo e quanto mais a gente tiver essa coisa da conexão, da sensibilidade, para ir seguindo um pouco até exatamente esse lado menos cerebral, menos racional, mais intuitivo, obviamente com sabedoria também para entender quando a gente não consegue fazer tudo sozinha, de repente, sim, eu vou realizar aquilo, mas em parceria com uma outra pessoa que vai me complementar em outra área, né? Que também é uma grande sabedoria saber identificar e escolher essa outra pessoa. Mas é isso, é só porque eu acho que aqui ficou muito claro, não é fácil para ninguém, mas quando a gente chega lá, a vida muda para melhor, a pessoa fica quase que de bem com ela mesma, né? A Isabela quer falar, ela levantou a mão. Não sei se tem mais alguém que levantou a mão. Não. Eu queria dizer que no meu processo também foi muito importante, é muito importante, porque eu acho que meu processo não terminou, contar com pessoas que querem o meu sucesso. Porque quando a gente está passando por mudanças significativas, pode apareceu para mim a cobrança, mas você tem que decidir o que você vai fazer. E não é assim, não é na marra as coisas. Então, está cercada de pessoas que querem que a gente tenha sucesso, mas que nos ajudem. Às vezes é um colo, às vezes é uma mão estendida, às vezes é dizer, não precisa resolver tudo hoje, amanhã você volta a pensar nisso. Acho que é muito importante assim, a gente confiar nessa sabedoria que vem do grupo. Né? Nós não estamos sozinhas aqui. E também saber estender a mão hoje para outras mulheres que estão passando por esse processo. Também é um privilégio que eu acho que a gente precisa cultivar. Foi muito impactante para mim, porque eu sou uma psicóloga, né? E que tenho um forte trabalho com orientação de carreira e transição de carreira. E eu me vi agora no meu processo, eu faço isso o tempo inteiro, e eu não observava esses momentos importantes no meu processo. Jung fala sobre 2 perfis, o perfil intuitivo e o perfil sensível, mas quando ele fala esse perfil sensível, ele não está falando de sensibilidade, ele está falando de um olhar para a realidade, você tomar uma decisão, coisas do dia a dia, por exemplo, você tem uma bandeja sobre a mesa que você quer levar assim no intuitivo, o que vai acontecer? Vai cair tudo no chão. Porque a gente é o perfil da pessoa que é mais intuitivo. Uma pessoa que tem um perfil mais sensível, focado para a realidade,
ela olha o que tem em volta, afasta tudo. Eu ainda estou em processo de desenvolver bastante esse sensível, porque como eu sou muito dinâmica, esse perfil intuitivo eu vou, porque eu já tenho depois coisas para fazer, muitas coisas para fazer. Então, esse foco de afastar tudo, pegar a bandeja para levar tudo a outro lugar e não deixar cair nada, é isso que acontece. Por que eu estou trazendo essa questão do intuitivo? Porque eu percebi aqui hoje que o meu processo de profissionalização e de me tornar pessoa foi muito na base do intuitivo. Eu me apaixonava por uma teoria e eu caía em cima. Então, as teorias, elas sempre me tomaram, tá? Então, eu pude ver aqui, agora, hoje, os momentos onde se deu isso. Eu iniciei na pedagogia, depois na educação especial, depois fui para a psicologia, depois fui fazer mestrado na UERJ, em psicologia social, porque eu queria pensar as questões do social, eu queria ter dentro de mim as teorias sociológicas. Então, tem momentos muito importantes na minha vida que foram feitos intuitivamente e ao sabor, porque o que eu digo que a minha vida, a minha riqueza maior é o meu trabalho, é a psicologia, é ser uma empresária do desenvolvimento humano. Que legal, Heloísa, que bom, muito bom ter você aqui também. Eu queria só fazer um comentário. É o seguinte, eu notei também que em todos os relatos, né, as 5 que falaram hoje comentaram dos cursos e dos aprofundamentos e das especializações que foram buscar, né? Então, Bruna citou vários cursos, Cris também, a Letícia também foi fazer curso de livreiro, Fernanda. E Fernanda, que pediu licença para sair, mas que ela tinha que jantar lá com a família, mas ela também fez o curso. Isabela também, e mostra, fica muito claro que esse saber ele tem que ser o tempo todo assim atualizado, reciclado. Hoje, com a velocidade das informações, um mestrado, um doutorado que se obtém há alguns anos, poucos anos, às vezes menos de uma década, já vira obsoleto, porque é uma rapidez de informação, né? A Bruna, na área de neurociência, foi um boom, uma descoberta dessa, assim, muitos avanços, né, na pesquisa de neurociência. Yoga eu não falo porque eu acho que é um poço sem fundo, né? São milênios de conhecimento acumulado. Então, não acaba. Literatura também, eu acho que é só para a gente prestar atenção que é um processo que também exige, né, eterno, essa coisa que falam muito do lifelong learning, mas, na verdade, é verdade, isso é um fato. Tem pessoas que já, costumeiramente, já adoram fazer curso e estudar, mas outras que talvez acho importante ter essa visão muito aberta, né, para sempre buscar, experimenta um tempo. E um último ponto que eu percebi também, o cuidado de quem estava com emprego fixo, com carteira assinada, todas as garantias, como primeiro foi testar a outra área. É como se você está aqui, não, isso aqui é muito seguro, eu preciso disso hoje. Antes eu tenho que... Não vou me atirar nesse mar que eu não conheço. Então, eu faço o curso, aí eu vou lá, experimento um pouquinho aqui,
Aí me lembrou aquela ideia do protótipo, do design thinking, né? Que você vai, você testa, vê se está dando certo, avança mais um pouco, antes de se desligar do que era o seguro que você precisava antes. Então, essa coisa da experimentação. Também vi comum a todas. Então, era isso, gente. Eu adorei a participação de todas, agradeço milhões. Gente, já passamos 10 minutos, vamos, então, encerrar. Muito obrigada para todas, foi riquíssimo. Muito obrigada. Estamos à disposição lá no Instagram ou pessoalmente, todo mundo tem os e-mails e o WhatsApp. Vamos adorar continuar essa conversa em outros momentos e, quem sabe, vamos fazer um outro com outro tema, com outras pessoas, que todos serão sempre super bem-vindos. Tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, Marta. Um beijo. Beijo. Parabéns. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada.